Eu sou a professora Vera e nesta aula nós iremos aprender sobre os números ordinais, onde eles são usados e para que eles servem. Os números ordinais, então, nos lembram a palavra ordem. Aqui nós temos duas formas diferentes em que foram colocados estes livros. Estes aqui foram colocados um em cima do outro, sendo que o primeiro livro é este, laranja, e o último este, vermelho. Deste outro aqui, os livros foram colocados um ao lado do outro, sendo o primeiro este vermelho e o último este marrom. Encontramos também aqui outras formas de organização. Aqui os lápis de cor, eles foram organizados um ao lado do outro pela tonalidade da cor. E aqui os materiais escolares foram organizados em potinhos diferentes, sendo que em cada potinho existe um tipo de material. Aqui nós temos uma rua com várias casas. Se eu quero me referir à primeira casa que eu estou, eu vou escolher a que está mais perto de mim. Então, se eu estou aqui, esta é a primeira casa, depois a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta casa. Outro lugar que é muito comum a gente fazer uma ordem é numa fila. Vocês já imaginaram se não existisse fila? Que confusão que seria? Quem seria o primeiro a ser atendido? Quem este atendente aqui ia escolher primeiro? Aquele que chegou na última hora, que chegou por último? Não, né? Uma fila é para determinar esta ordem. Quem chegou em primeiro lugar, esta moça, vai ser atendido primeiro. Depois esse moço, o segundo, este aqui o terceiro e esta senhora em quarto lugar. Onde nós podemos usar também os números ordinais é nos calendários. Aqui eu tenho dois tipos de calendário, do mês de maio de 2020 e de janeiro de 2020. Qual foi o primeiro dia do mês de maio? Foi numa sexta-feira. O segundo foi num sábado. Já no mês de janeiro, o primeiro dia do mês foi numa quarta-feira e o segundo numa quinta-feira. Mas onde é mais comum a gente usar os números ordinais também é numa corrida. Quem já viu uma corrida? Aqui nós temos de Fórmula 1, de minicart e de moto. E aqui nós temos os vencedores. Aquele que chegou em primeiro lugar é o campeão. Depois tem o que chegou em segundo lugar e em terceiro lugar. Temos também corridas de pessoas. Aqui nós temos várias pessoas correndo numa rua. Aqueles que chegarem em primeiro lugar vão ser premiados. Aqui, quantos foram premiados? 5. O primeiro, que chegou em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. E como que eu formo os números ordinais? Como que eu escrevo esses números ordinais? Então, aqui nós temos os números de 1 a 10, que é o que nós vamos aprender hoje, os números normais. Para formar os números ordinais, eu vou colocar um destes dois símbolos aqui. Este Ozinho aqui, um tracinho para palavras masculinas, e o A e um tracinho para palavras femininas, mas o tracinho não precisa ser colocado. E aí, aqui então, nós temos os números ordinais escritos, ó. Eu só coloquei do lado de cada número aquele símbolo ali. Então, eu formo os números ordinais. E como que eu leio estes números ordinais? São duas formas diferentes. Primeiro ou primeira, segundo ou segunda, terceiro ou terceira, quarto ou quarta, quinto ou quinta, sexto ou sexta, sétimo ou sétima, oitavo ou oitava, nono ou nona, décimo ou décima. E numa maneira prática, onde que eu uso na prática estes números? Um dos exemplos que é mais legal de mostrar é quando nós temos os andares de um prédio. Aqui nós temos um prédio, um edifício de 4 andares. Qual é o primeiro andar? O que está mais embaixo.
depois vem o segundo, terceiro, quarto, e aí eu posso ir quinto, sexto, sétimo, quantos andares tiver. E tem também aqui um outro exemplo de um vagão de trem, dos vagões de trem. Então, aqui tem o maquinista. Qual é o primeiro vagão? Que está mais próximo do maquinista. E em cada vagão vai ter algo diferente. Aqui nós temos 10 vagões, então vai do primeiro ao 10º. Então, esta nossa aula de hoje, nós aprendemos os números ordinais do 1 ao 10, ou seja, do primeiro ao 10º. Numa próxima aula, vamos ver como eles continuam. Este vídeo foi uma atividade do curso de Criação de Videoaulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul.